Mensagem de ensinamento para todos nós. Às vezes nós trazemos uma mensagem de motivação, de entusiasmo, outra hora nós trazemos uma mensagem de doutrina e outra hora nós trazemos algumas mensagens de ensinamento. Nós vivemos numa sociedade em que as críticas elas estão por toda parte. Quando nós olhamos na política, nós vemos, o que mais nós vemos é um político criticando o outro. Quando nós olhamos muitas das vezes na empresa onde as pessoas trabalham, nós observamos sempre um funcionário criticando o trabalho da outra pessoa. Quando nós olhamos muitas das vezes até dentro do contexto da família, nós encontramos também, infelizmente, as críticas. Muitas das vezes, filhos criticam pais, pais criticam filhos, e dessa forma o ambiente sempre é crítico. E dentro da religião não é diferente. Quando nós, inclusive, entramos na internet, eu acho isso até horroroso, mas é uma realidade. Nós percebemos um pastor criticando aquilo que o outro falou e vice-versa. Então as críticas são de todos os lados. Quando nós entramos no campo da medicina, quantos médicos também existem na internet que postam ali seus vídeos, e nós sempre vemos um criticando o trabalho do outro. E no meio de tanta crítica, a minha pergunta é: aonde estão os elogios? Hoje nós vamos pensar exatamente sobre o tema críticas e elogios. O que mais você tem feito? Você tem mais criticado ou você tem mais elogiado? Qual é o resultado de uma crítica e qual é o resultado de um elogio? O objetivo da nossa mensagem de hoje é, no meio desse mundo crítico em que nós observamos de pessoas críticas, nós buscar sermos pessoas diferentes. Pessoas que no meio de tantas críticas, nós podemos ser achados como pessoas que sempre conduzem uma palavra boa, um elogio para as pessoas que estão ao nosso redor. Existe um psicólogo por nome Henry, que é o primeiro nome dele, e existe um aparelho chamado ergógrafo. É um aparelho que mede vamos dizer assim, a energia das pessoas. Então esse aparelho, esse psicólogo usou esse aparelho, ele tem a capacidade de medir a energia de um ser humano, se ela aumenta ou se ela diminui. E ele percebeu que quando ele fez essa experiência de uma criança, que a criança estava bem cansada, bem desanimada, e aí a criança recebeu um elogio. Quando ela recebeu um elogio, foi colocado aquele aparelho nela e percebeu que a energia daquela criança foi elevada. Ela ficou entusiasmada, ficou motivada. E aí depois, uma outra criança que estava ali no nível de energia até alto, a criança recebeu uma crítica. E mediante a crítica que ela recebeu, o nível de energia dela abaixou, diminuiu. Ela se sentiu desmotivada. Mas isso é muito fácil nós percebermos. Qual de nós aqui, eu acredito que todos nós que aqui estamos, já recebemos elogios e já recebemos críticas. Como que você tem ficado quando você recebe um elogio? Nós nos sentimos felizes, nós nos sentimos motivados.
E quando nós recebemos uma crítica, nós nos sentimos tristes e desmotivados. Então a nossa mensagem aqui de hoje é exatamente essa, para a gente chamar a atenção, para que nós não estejamos do lado dos críticos, das pessoas que criticam, mas das pessoas que elogiam. Existem pessoas que falam que existe crítica construtiva, mas como disse o Ivan Maia, se é crítica, não é construtiva. Não existe crítica construtiva. Toda crítica, ela deprecia as pessoas, toda crítica, ela desmotiva e entristece as pessoas. Certa vez, tem um outro psicólogo que ele também disse que todos os seres humanos, a natureza, eles anseiam por serem apreciados. Qual de nós não gostamos de ser apreciados? Todos nós gostamos de ser apreciados, de receber elogios, mas é claro quando esses elogios são verdadeiros, e isso faz bem para nós. Agora, quando nós somos depreciados, isso faz mal para nós. E o Victor Hugo, ele também fala que o espírito se enriquece com aquilo que recebe, ou seja, a nossa alma, o nosso interior, ela se enriquece com aquilo que nós recebemos. Ele quer dizer que quando nós recebemos coisas boas, palavras boas, o nosso espírito, a nossa alma se enriquece, se motiva, se rejubila, se alegra e assim por diante. Nós observamos que, nós vamos ver aqui, o único tipo de elogio que não pode existir é o elogio em que você leva um depreciando o outro na frente dele. É o caso que nós observamos quando aquelas mulheres gritavam na frente de Saul e de Davi. Elas diziam: Saul venceu 1000 e Davi venceu 10.000. Ou seja, você elogiar um e depreciar o outro na frente desse. Esse elogio, ele não é legal. Ele não é um elogio bom. Eu, por exemplo, se eu disser, eu tenho meus filhos, falo assim, o Lucas é mais inteligente do que a Mariana, na frente dos dois. Então esse elogio não é bom, porque eu estou elevando um e eu estou depreciando o outro. Nós vamos ver aqui, dentro da palavra de Deus, que os elogios é coisa boa. Inclusive Deus elogiou. Nós vemos lá no livro de Jó, no capítulo 1, no versículo 1 em diante, Deus elogiou a Jó. Deus disse assim: viste o meu servo Jó. Ele é um homem sincero, é um homem reto, temente a Deus, e ele desvia-se do mal. Olha o elogio que Jó recebeu. Naturalmente, ele deve ter ficado feliz, com esse elogio que ele não recebeu de qualquer pessoa. Foi um elogio sincero, porque foi um elogio que veio do nosso Deus. Deus elogiando ao patriarca Jó. Por outro lado, Jesus, ele elogiou 3 pessoas. Ele viu a ação de 3 personagens e ele achou por bem elogiar aquelas pessoas. Um dos personagens foi a viúva pobre. E é interessante que quando Jesus viu a viúva pobre depositar ali a sua oferta, a Bíblia é taxativa em dizer, chamando para si os seus discípulos. Jesus chamou os discípulos e disse para eles assim: olha, dá uma olhada para aquela viúva. Ela colocou ali o único sustento que ela tinha. Então olha o elogio que Jesus fez.
E Jesus não estava também depreciando os discípulos. Ao contrário, Jesus chamou os discípulos para ver aquela boa ação que aquela mulher estava fazendo, pegando ali a sua oferta, a única que ela tinha, e depositando ali naquela arca. É o elogio que Jesus fez para ela. Por outro lado, nós encontramos o centurião. O centurião não pertencia ao povo de Israel. O centurião, ele não era um judeu. E nós observamos que quando o centurião, ele demonstra a fé que ele tem em Jesus, quando ele fala para que Jesus fosse chamado e viesse até a sua casa para curar o seu criado, e Jesus envia e ele diz: olha, não precisa que Jesus chegue, não, eu não sou digno de que ele entre na minha casa, mas que ele diga apenas uma palavra e o meu criado ficará curado. Quando aquele centurião ele disse aquilo, Jesus elogiou a fé dele. Jesus disse, ali no meio dos discípulos, nem mesmo em Israel eu encontrei tanta fé assim. Então observamos aí o elogio de Jesus a duas pessoas, a viúva pobre e o centurião. E aí nós temos também a mulher que derramou perfume sobre o cabelo, sobre a cabeça de Jesus. Enquanto os discípulos que estavam ali, as pessoas que estavam ali, viram quando a mulher derramou ali aquele perfume caríssimo, que eu fiz um cálculo até uma vez, ele sairia aí em torno de 15 mil reais, aquele frasco de perfume que a mulher jogou sobre a cabeça de Jesus. As pessoas criticaram, elas disseram: nossa, mas essa mulher fazendo isso, derramando, gastando esse perfume caro, não poderia pegar esse dinheiro para dar aos pobres? Olha a crítica que eles fizeram. Mas Jesus, ao contrário dos discípulos, Jesus elogiou a ação daquela mulher. Ele elogiou de tal forma que Jesus disse, que aonde a mensagem for pregada, o nome daquela mulher será lembrado. Então, coisa que aconteceu há cerca de 2000 anos atrás, nós sempre ainda comentamos, a mensagem ela está na nossa mente até os dias de hoje, por uma ação que Jesus elogiou. Então nós estamos dando ênfase aos elogios. O que mais nós temos feito? Elogiado as pessoas ou criticado? Nós vemos o apóstolo São Paulo, ele elogiou a igreja de Roma. É como se fosse o pastor Antônio aqui, elogiando os irmãos. Paulo, a igreja de Roma, ele diz assim: em primeiro lugar, sou grato ao meu Deus mediante a Jesus Cristo por todos vós, porquanto em todo o mundo é anunciado a vossa fé. Aleluia. Olha o elogio que Paulo deu à igreja de Roma, Paulo elogiou a fé deles, de tal forma que Paulo diz: olha, vocês estão bem, em todo mundo a vossa fé, ela é anunciada, todo mundo conhece a vossa fé. Então nós observamos aqui os elogios. Paulo, ele elogia também a Timóteo, que foi o presbítero. Nós observamos também em uma das suas cartas, ele diz assim: se for da vontade do Senhor Jesus, espero enviar Timóteo em brava para visitá-los, assim ele poderá me animar, contando-me notícias de vocês, não tendo ninguém que se preocupe sinceramente com o bem-estar de vocês, como Timóteo.
Ele está dizendo, ó, não tem ninguém que preocupa com o bem-estar de vocês como Timóteo. Ou seja, ele está dizendo, olha, Timóteo, ele é uma pessoa que eu tenho visto, ele está preocupado com vocês. Então, Paulo aqui elogia a Timóteo relacionado a isso. Depois, mais para frente, ele diz, mas vocês sabem que Timóteo provou o seu valor como filho junto ao Pai. Ele tem servido ao meu lado na proclamação das boas novas. Paulo também ele faz um elogio a Epafrodito. Aqui na carta também de Paulo ele diz assim: receba-no com grande alegria no Senhor e dê-lhe a honra que ele merece. Por quê? Porque ele arriscou a vida pela obra de Cristo, esteve a ponto de morrer enquanto fazia por mim e vocês mesmos não podiam fazer. Paulo elogia aí o Epafrodito pela obra, pelo trabalho que ele fez com o Pai. Com Paulo ele chegou a ponto de quase morrer, mas ele não abandonou seu companheiro Paulo. E Paulo, quando vai escrever a carta aos seus irmãos, ele faz essa referência a esse apóstolo. Portanto, nós observamos como é importante nós elogiarmos. O elogio no trabalho. No nosso trabalho, onde você trabalha, quantas vezes você elogiou um companheiro de trabalho? Quantas vezes eu elogiei um companheiro de trabalho? Agora, se nós mudarmos a conversa, quantas vezes eu critiquei um companheiro de trabalho? O elogio, ele é algo fundamental. Certa vez, o Jamil Albuquerque, ele estava conversando com uma pessoa por nome Álvaro, e esse Álvaro foi apresentar o mestre de obra para o Jamil Albuquerque. E aí o Álvaro disse para o Jamil Albuquerque: está vendo esse mestre de obra aqui, o senhor Joaquim? Eu gosto de trabalhar com esse homem, porque ele ama o que faz. Quando esse Álvaro falou isso, o Jamil Albuquerque disse que olhou para aquele homem e ele viu os olhos dele até se lagrimejar, sabe, brilhar de alegria e de satisfação pelo aquele elogio que ele recebeu. E qual foi a consequência daquele elogio? Aquela obra que eles estavam fazendo foi a mais bela daquele lugar. Então veja como é importante o elogio, como que o elogio ele anima, ele dá entusiasmo para as pessoas. Quando as pessoas elas são elogiadas no trabalho delas, elas se motivam. Então não pensa que muitas das vezes um elogio é mais do que um aumento que a pessoa procura. Tem pessoas que às vezes ele não está esperando pelo aumento de salário, ele está esperando pelo reconhecimento do trabalho que ele faz ali, de que ele faz a diferença, de que ele é um bom profissional, de que ele é comprometido. Então muitas das vezes as pessoas esperam isso. Então um funcionário motivado, ele rende para a empresa, e isso os especialistas mesmo na questão da área de qualidade, de produtividade, eles sabem disso. Quando você elogia um funcionário, ele se motiva, ele produz muito mais do que quando ele é criticado. Então veja o quanto é importante o trabalhador ser elogiado. Por outro lado, o elogio na família, mas o elogio na família também é importante. Quantas vezes você, mãe que está aqui, você, pai, elogiou os seus filhos?
Quantas vezes nós elogiamos nossos filhos? Às vezes, o que nós fazemos é isso: você não faz nada direito, né? Eu tenho vergonha de você. Estou dando alguns nomes, muitas vezes, que nós falamos para nossos filhos. Eu cansei, não te amo mais. Eu gostaria que você fosse mais parecido com o seu irmão. E nós fazemos comparação e depreciamos e colocamos a criança lá embaixo, né? Mas às vezes ela tira uma nota, ela mostra para a gente: olha pai, eu tirei aqui 8. Ah, mas você tinha que ter tirado 10. Nós não valorizamos aquele 8 que ela tirou. Então, quantas vezes nós elogiamos os nossos filhos e quantas vezes nós depreciamos eles? Essa é uma pergunta importante. Certa vez, uma anfitriã, era uma pessoa bastante pobre, e ela recebeu uma visita de uma senhora romana muito rica, né, que foi até a casa dela. E diz, quando chegou na casa dela ali para fazer uma visita, e aí aquela senhora diz: olha, vejo que a senhora é muito pobre, né? Qual é a maior riqueza que a senhora tem? Aí ela diz que foi lá no quarto dela, pegou os 2 filhos e veio com o filho abraçado de um lado e o outro do outro lado, e disse para aquela mulher: essas são as minhas maiores riquezas. Então veja que elogio, veja que aquelas crianças, aqueles filhos, né, ouvindo a mãe mostrar que o maior valor que ela tem são os seus filhos, não é isso? Então que alegria, que satisfação, que entusiasmo aquelas crianças passaram a ter. Então nós elogiar os nossos filhos é algo fundamental. Nós precisamos de elogiar os nossos filhos. E diz que aqueles meninos lá, aquelas crianças dela que foram elogiadas, um dos meninos é chamado Tibério, o outro Caio. E o que eles passaram a ser? Os estadistas de Roma. Por quê? Por causa de uma mãe que não depreciava, mas motivava os seus filhos. A mãe de Alexandre o Grande, aquele que conquistou muitos reinos, ela foi uma das que levou Alexandre o Grande a ser essa pessoa conquistador. Porque segundo a história diz que a mãe de Alexandre o Grande motivava sempre ele a conquistar. E diz que ela dizia: olha, você vai conseguir, você vai vencer, sempre palavra de entusiasmo. E quando nós vemos a história de Alexandre o Grande, nós vemos que com 32 anos, muito embora ele morreu cedo, exatamente por volta de 32, 33 anos, ele já tinha conquistado vários lugares, né? Por quê? Olha o que um elogio faz. Então a minha pergunta, né, nessa noite exatamente é essa: e nós temos elogiado os nossos filhos? Nós temos falado bem dos nossos filhos ou nós temos mais criticado, não é isso? E nós, os cônjuges, né, o homem, quantas vezes nós, marido, elogiamos a nossa esposa, quantas vezes a nossa esposa elogiou o marido? É uma pergunta que nós precisamos de fazer, né? Diz que uma mulher, eu tentei procurar essa ilustração com mais detalhe, mas eu não consegui achar, mas eu lembro mais ou menos a história. Diz que a mulher sempre fazia aquela comida do bom e do melhor. E nem os filhos, nem o marido, ninguém nunca elogiou a comida daquela mulher. Nunca. E aí um dia ela pegou e foi lá na panela, colocou mato para cozinhar. E aí depois foi lá e fez os pratos. Aí o marido, os filhos ficaram intrigados. Mas o que é isso, mulher? Bom, eu acho que vocês estão parecendo animal.
Eu tenho feito tantas coisas boas para vocês, vocês nunca me deram um elogio. Ao contrário, em alguns momentos vocês criticaram a minha comida por um pouco de sal, ou por isso e aquilo, mas vocês nunca me deram um elogio. Então é importante, não é isso? O homem valorizar a mulher, elogiar, não é isso? A comida, né? Elogiar o estilo que a mulher muitas das vezes está, assim como a mulher também elogiar o homem. Vocês veem, Abraão elogiou Sara quando eles estavam indo, né, para o Egito. Aí até tinha ali o problema do rei. Aí ele disse alguma coisa para a mulher, né, fez alguma orientação para ela. E olha o que Abraão disse: eu vejo que tu és mulher formosa, bonita, não é isso? Você é de grande aparência. Como que se sentiu Sara com aquelas palavras de Abraão? Então o elogio, ele é algo fundamental, ele é importantíssimo. No texto em que eu li a princípio, olha o que Salomão disse: os seus filhos se levantaram e a elogiaram. Ou seja, estavam ali numa casa, e aí diz que os filhos levantaram e elogiaram a mãe. Aí depois diz assim: o marido também a elogiou, dizendo, olha o elogio que o marido deu à mulher: muitas mulheres agem valorosamente, mas você supera todas. Né? Olha que coisa bonita, né? Ele falou bem de umas certas mulheres que agem valorosamente, mas você, minha mulher, você supera todas, né? Olha que coisa boa. Então a mulher, ela ficou feliz com o elogio dos filhos, com o elogio dos esposos. E a gente falou em princípio, né, sobre a questão dos pais elogiar os filhos, né? Que é importante quando o seu filho traz lá a lição, mostra para você, a gente parabeniza, né, os nossos filhos, parabéns, que lindo, que bonito, né? Continue assim. Então essas palavras que nós direcionamos aos nossos filhos fazem eles se motivar cada dia mais, né? Eu estou orgulhoso de você, meu filho. Eu estou orgulhoso de você, minha filha. Né? Essas palavras precisam sair de nós pais. Ela é um tônico para motivar os nossos filhos. E agora vocês, filhos também que aqui estão, que vocês também sejam esses filhos, né? Que fizeram elogio para essa mãe. Olha, os seus filhos se levantaram e a elogiaram. Ou seja, né, o texto está dizendo que, pelo que nós percebemos no texto, os filhos estavam sentados em determinado lugar e eles falaram assim: não, nós vamos elogiar nossa mãe, mas nós vamos levantar. E eles se levantaram para elogiar a mãe, né? Então, de ambos os lados, os filhos têm que elogiar os pais têm que elogiar os filhos. Isso é bom, é algo fundamental, é algo que nos motiva. O elogio também na igreja, não é isso? Quantas das vezes nós elogiamos, né? Uma mensagem que foi pregada, um culto que foi realizado, quantas vezes que nós elogiamos? Mas muitas das vezes as críticas talvez já aconteceu por várias vezes. Nossa, mas esse culto hoje demorou tanto. O pregador pregou quase uma hora, ele esqueceu do tempo. Mas e os elogios? No meio de tantas críticas, onde estão os elogios? Então nós precisamos de elogiar os trabalhos da igreja, elogiar as pessoas que tocam, que
que pregam, para que assim a gente seja ainda mais motivado. É fato que o que nós sempre fazemos, a nossa recompensa sempre vem de Deus, mas eu estou pregando aqui nesta noite baseado na palavra de Deus sobre críticas e elogios, o que mais nós temos feito. Então, diante de uma sociedade que critica tanto, que nós possamos ser as pessoas que elogiam as outras pessoas. Então, o elogio, ele é muito importante. O que o elogio ele traz? Vamos ver aqui algumas coisas. O elogio, ele alegra a vida de alguém, né? Ele alegra a vida de alguém. Outro dia nós temos lá uma funcionária, ela estava passando assim uma dificuldade, né, muito grande. A mãe dela internada, tudo, né, um problema muito difícil. E aí teve uma pessoa que foi lá na escola para receber ali um pagamento, né, de algumas coisas que nós compramos. E aí a gente estava ali nós três, eu assinei lá o documento lá tudo, e ela ia fazer o pagamento. E aí eu disse assim: olha, essa secretária nossa aqui não tem igual, é nota 1000. Sei que no momento ela até se emocionou, né? Até a pessoa passando por um momento difícil que ela estava passando, e você dá um elogio assim para a pessoa, quem sabe, né? Isso ajuda e motiva. Então o elogio, ele é muito bom, ele é muito importante, não é isso? Então é preciso nós elogiarmos as pessoas. Então o elogio, ele alegra a vida de alguém. O que ele mais faz? O elogio, ele dá motivação. Ele é como se fosse um tônico. Quando você elogia as pessoas, o trabalhador é o homem, elogia a mulher é o homem, isso traz mais motivação. Se a mulher ela fazia uma comida saboriosa, boa, gostosa, com elogio ela vai fazer muito mais ainda, ela vai ter ainda mais entusiasmo, porque ela está sentindo que está sendo reconhecida, não é isso? Então é importante, ele traz motivação, ele melhora a nossa autoestima, também é fundamental. E o elogio também ele traz resultados, né? Conforme eu disse, quando o trabalhador ele é elogiado, a produção dele é aumentada ainda mais, porque ele tem mais motivação para trabalhar. E o que nós não podemos fazer quando nós recebemos um elogio é se exaltar, né? Se sentir o Todo-Poderoso, né? Aí eu vou pegar aqui a frase de um palestrante, o Corribon, era um grande palestrante, e aí alguém falou para ele: o que você faz com tantos elogios que você recebe nas suas palestras? Olha só o que ele diz. Olha só o que ele diz. Ele diz desta maneira aqui, ó. Ele respondeu que os recebia como flores perfumosas, colocava-as numa jarra e humildemente dedicava a Deus um lindo perfumoso buquê. E Davi, lá no livro de Crônicas, capítulo 29, 14, quando ele estava ali, né, distribuindo ali na obra de Deus, ofertando, né, e ele recebia ali os elogios, né, das pessoas pelo seu trabalho, pela sua contribuição. Olha o que Davi diz: mas quem sou eu? Quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos contribuir tão grandemente como fizemos? Tudo vem de ti, Senhor, e da tua mão é que nós te damos. Então, ou seja,
mediante a todos os elogios que eu recebo, quando vocês receberem todos os elogios, a gente diz assim que toda honra, toda glória, todo poder a Deus pertence. Para que a gente não se exalte, né? Mas o que nós estamos observando aqui é que o elogio é algo fundamental. Então, o tema da nossa mensagem: críticas e elogios. O que mais nós temos feito? Será que ao longo dos meus 53 anos de idade eu tenho criticado mais e elogiado menos? Se eu fizer uma reflexão e isso estiver acontecendo, a partir de hoje dessa mensagem, eu quero sair do mundo dos críticos para ir para o mundo daqueles que elogiam, daqueles que valorizam as pessoas, daquele pai que valoriza os seus filhos, daquele pai que valoriza a sua esposa, daquela pessoa que valoriza as pessoas, os colegas de trabalho, daquela pessoa que valoriza aqueles que trabalham na obra do nosso Deus. E para a conclusão da nossa mensagem, Provérbios 16:24 diz assim: olha o que disse Salomão: as palavras agradáveis são como favo de mel, são doces para a alma e trazem cura para os ossos. As palavras agradáveis, as palavras boas, não é isso? Parabéns, né? Como é bom quando a gente vê que alguém realizou uma obra e a gente diz parabéns, irmão Luiz, parabéns, irmão Diácono Luiz, pelo trabalho, ficou muito bom, não é isso? E que nós possamos ser essas pessoas. Resumindo a nossa mensagem: filhos, elogie e valorize seus pais. Pais, valoriza e elogia os seus filhos. Homem, valoriza e elogia sua esposa, a comida que ela faz, a pessoa que ela é para você. Mulher, valoriza também o seu esposo. Em outras palavras, que todos nós possamos valorizar a todos nós e, sobretudo, valorizar o nosso Deus. É isso? Elogiar ao nosso Deus, né? Quando nós falamos assim: o Senhor Deus é grande, as suas misericórdias são para sempre, nós estamos elogiando ao nosso Deus. E um dia, o salmista Davi, para concluir a nossa mensagem, aquela mãe, né, ela apresentou com os dois filhos abraçados e diz: esse é o maior bem que eu tenho. É verdade, os nossos filhos são o nosso maior bem, mas não maior ainda do que Deus. E no Salmo 16, o salmista diz assim: eu não tenho outro bem além de ti. Olha que coisa boa, né, irmão? Então, que nós possamos ser essas pessoas, deixando de lado as críticas, valorizando o que as pessoas fazem e elogiando elas, para que assim todos nós possamos nos sentir motivados e entusiasmados para fazer aquilo que precisa ser feito. Que Deus abençoe.